Será que as profecias bíblicas merecem a nossa confiança? Seria realmente uma predição que Deus tinha falado ao profeta? Ou será que tudo que o profeta falou foi porque ele viveu depois do acontecido? A lição de escola sabatina de hoje traz um tema bem interessante. E o título é Esperança Antecipada. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que leem o livro de Isaías não creem que essa segunda parte foi realmente uma profecia, uma previsão feita pelo profeta. O interessante é que essas pessoas tentam explicar o porquê o livro de Isaías muda a forma de tratar. Por exemplo, na primeira parte, trata especificamente do juízo, quando o povo de Deus está pecando e Deus permitiria que eles fossem cativos por outros reinos, por outros impérios. Mas quando chega a essa parte de Isaías, não há mais esse sentido de juízo, mas agora há apenas o consolo. Eles acreditam que existiu um segundo Isaías, um segundo autor, que falaria sobre Ciro, depois que Ciro tivesse realmente entrado no poder. Você sabe que Isaías morreu em 685 a.C. e que Ciro só veio então a ser realmente um imperador em 539, ou seja, muitos anos depois, mais de um século. Tudo que Isaías escreveu, ele escreveu antes mesmo das coisas acontecerem. Mas a realidade dos fatos é o seguinte: o livro de Isaías foi escrito por este profeta e apenas um, não dois autores. O livro não foi cortado ao meio. Na verdade, a perspectiva muda. Um tratando do juízo, mas se o povo se arrependesse, seria então consolado. E é realmente sobre esta parte de consolo é que Isaías 40 até o 66 narra. O profeta começa então a narrar como Deus consolaria o seu povo e como seria a vida quando o povo obedece a Deus. Houve uma descoberta arqueológica bem importante, chamada de manuscritos do Mar Morto ou manuscritos de Qumran. É interessante nessa descoberta é que ela mudou a forma de pensar de muitos teólogos. O que ocorreu foi o seguinte: um pastor de ovelhas, ao procurar uma ovelha perdida, lançou uma pedra dentro de algumas cavernas e ouviu um vaso quebrar. Ao entrar, ele fez essa grande descoberta e percebeu que ali tinha muitos rolos, e esses rolos estavam guardados em vasos de cerâmica. O importante dessa descoberta é que perceberam que todos esses rolos eram escritos bíblicos, que talvez tenha sido escondido ali depois de uma guerra, ou melhor, antes de uma guerra ocorrer. O importante dos manuscritos do Mar Morto é que todos aqueles escritos eram muito antigos, ou seja, eram os mais antigos escritos bíblicos que eles tinham encontrado. E a forma ao qual esses escritos estavam preservados também foi bem importante. Mas o mais importante dessa descoberta é que perceberam de forma literária que o livro de Isaías era um livro só. Ou seja, não existiu dois autores, e o escrito mais antigo era da mesma forma que estava em nossas Bíblias nos dias de hoje. Na verdade, os manuscritos do Mar Morto tiraram muitas dúvidas, inclusive essa dúvida de haver dois autores para o livro de Isaías. Desta forma, podemos confiar na Bíblia, não porque uma descoberta arqueológica pôde provar isso, mas porque nossa fé está realmente em Deus, aquele que dá a profecia, aquele que avisa os seus profetas as coisas que irão acontecer. Eu gosto muito de um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20. E lá diz assim, falando sobre o povo de Judá: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Da mesma forma que Josafá deu este conselho ao povo, eu daria este conselho a você. Crede no Senhor vosso Deus,
e estará seguro. Crede em seus profetas e com certeza você vai prosperar. Creiamos então nas profecias bíblicas e muitas delas irão acontecer. Talvez a maior delas é a promessa, a profecia que diz que Jesus vai voltar.